Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Estamos aqui para dar prosseguimento às gravações do programa EBD em Síntese Podcast. Estamos neste segundo trimestre do ano de 2023, estudando lições bíblicas com a temática geral sobre relacionamentos em família. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade e queremos aqui agradecer ao pastor Martim Alves da Silva, presidente da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, como também ao pastor Reinaldo Odilo, que é o diretor do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos aqui nesta equipe do EBD Síntese Podcast. Esta equipe é composta por mim, pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, como também pelo pastor Márcio Tarcísio e a professora Seição Lima, todos da Assembleia de Deus em Mossoró. Paz do Senhor, pastor Márcio Tarcísio. A paz do Senhor, pastor Fábio Henrique, a paz do Senhor, irmã Seição, todos os professores de gestão dominical da nossa querida IADERN. A todos desejamos uma semana abençoada de estudo, bom poder estudar a palavra de Deus com vocês. Amém, glória a Deus. Professora Seição Lima, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Fábio, a paz do Senhor, pastor Márcio. É uma felicidade, um privilégio enorme estar participando dessa equipe e que Deus venha nos abençoar, o Espírito Santo venha nos iluminar, que tenhamos aí uma semana de estudos abençoados por Deus. Amém. A nossa oração a Deus é que o Senhor abençoe cada vez mais não somente a nossa equipe, mas também as demais equipes que gravam o programa EBD em Síntese Podcast. Meus irmãos, estamos estudando nesse segundo trimestre do ano de 2023 as lições bíblicas da CPAD, da classe de adultos, lições bíblicas temáticas sobre família, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui para estudar com vocês a lição de número 3. A lição 3 tem como título Ciúme, o mal que prejudica a família. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Tiago, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está assistindo o EBD em Síntese Podcast neste momento, nesta lição de hoje, a palavra-chave é ciúme. Ela está baseada na narrativa do Gênesis, no capítulo 37 de Gênesis, onde mostra ali a história de José, seus irmãos e o seu pai Jacó. Irmãs, quais são os objetivos da lição de hoje, da lição de número 3? Os objetivos é levar os alunos a refletir sobre as consequências do favoritismo, do ciúme, identificar os males, as consequências que esse ciúme traz para os relacionamentos e compreender que o homem, todos nós, precisamos colocar o nosso coração em direção àquilo que a palavra de Deus nos apresenta, para que esse modelo da palavra de Deus seja o norte para os nossos relacionamentos e a gente não repita esses comportamentos, assim como Jacó, que é o padrão que a gente vai ver aí no desenvolvimento da lição, acabou repetindo com seus filhos. Então, os objetivos são esses, que nós possamos nos voltar para a palavra de Deus, para que tenhamos os nossos sentimentos aí direcionados pelo Espírito Santo. Amém. A palavra-chave, meu irmão, é ciúme. Ciúme é um desgosto, despeito ou dor de cotovelo, motivado pela preferência dada a outra pessoa, o que pode causar inveja e rivalidade. Então,
O ciúme é esta emoção carnal que vem, que surge dentro do nosso coração, trazendo aquele sentimento de despeito, aquela dor de cotovelo, em função de nós observarmos a preferência dada a outra pessoa e, se não tivermos cuidado, isso gera e causa em nós inveja e rivalidade. Professor Márcio Tarcísio, a gente observa que o ciúme é uma das obras da carne, não é isso? Isso, professor Fábio. O ciúme, ele integra, né, o grupo de obras da carne e ele se revela, né, naquele pecado que se estabelece nas relações entre pessoas, entre irmãos, né? O ciúme, você se doer, você se incomodar pelo outro ter alguma coisa, pelo outro conseguir, você não se alegrar com essa conquista e você se sentir inferiorizado, você se sentir até prejudicado e com sentimento ali de amargura, tentar vingança como uma forma de compensação desse seu ato. É verdade, pastor Márcio. Inclusive, o ciúme ele anda muito de mãos dadas com a inveja, com o ódio, e ele pode desencadear muitos sentimentos ruins. E nós, como crentes, né, que temos o Espírito de Deus na nossa vida, devemos ter cuidado com esse tipo de problema. Então, meus irmãos, é importante que a gente entenda que na nossa lição de hoje temos aqui vários professores e professoras que nos acompanham semanalmente. É você que vai dar a aula no próximo domingo. Esta lição será estudada no domingo do dia 16 de abril de 2023. É importante nós entendermos como estratégia de ensino que esta lição não é para falar sobre a história de José como um todo, falar sobre toda a história de José, mas conforme o comentarista coloca aqui na introdução da nossa lição, ele diz que a lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Então, professora Conceição, o assunto de hoje, ele tem um foco na questão do problema do ciúme, deteriorando os relacionamentos e causando os problemas que, onde ele chega, ele causa. Mas nós vamos observar aqui que o problema aqui era que os irmãos de José ficaram com ciúme de José. E esse problema que tinha na família de Jacó e seus filhos, parece que já vem de antes, né, de uma geração anterior. Como é que a gente pode, professora Conceição, linkar ou relacionar esse assunto da lição de hoje, da lição 3, com a lição de número 2 que estudamos na semana passada? Pastor Fábio, uma boa abordagem seria nós identificarmos aí alguns padrões de comportamento que se repetem na vida de Jacó. Aquilo que ele viveu, a questão da preferência do pai por ele, o desentendimento dele com o próprio irmão, a passividade, que é algo que a gente até percebe, isso desde o início da nossa lição, a gente percebeu essa passividade em Abraão, naquela questão da gravidez de Sara e Agar, aquele conflito, a gente percebeu essa passividade, percebemos também no comportamento, né, de Isaac e agora Jacó também da mesma forma, com esse sentimento de preferência de um filho em detrimento dos outros irmãos. E tudo isso gerou esse conflito, né, uma revolta e até um sentimento de exclusão por parte dos irmãos de José, que olharam para ele e lançaram sobre ele tudo aquilo que eles estavam recebendo ali do pai, né? Mesmo que, digamos, inconscientemente, né? Jacó, ele não fez assim premeditado, mas uma coisa meio que automática do comportamento dele, que era já padrão, porque ele sofreu isso com o pai.
Então, a gente pode fazer essa abordagem identificando esses comportamentos, justamente para que isso sirva de exemplo para nós e a gente possa tirar lições preciosas daí, que os nossos comportamentos, eles não devem ser dirigidos pelos sentimentos que a gente tem, né? Isso tudo foi guiado, a gente vê muito pelo sentimento, né? E Jacó tinha esse sentimento por José, por ele ser o filho da sua velhice, por ser o filho da mulher que ele amava. Então, a gente pode tirar esse aprendizado, não devemos deixar que a nossa vida seja guiada por nossas emoções. Nós devemos colocar a palavra de Deus direcionando as nossas ações, nossos pensamentos, e isso vai naturalmente refletir no nosso relacionamento, tanto com os nossos filhos como na nossa vida externa, né? Ok, Maceição. Meus irmãos, a gente observa que Jacó estava reproduzindo um comportamento inadequado que os seus pais, Isaac e Rebeca, também praticaram. A gente observa que na lição anterior, a gente observa que Isaac tinha uma predileção pelo seu filho Esaú, que era o primogênito, enquanto que Rebeca tinha uma predileção pelo seu filho Jacó, que não era o primogênito. E esse problema de o pai ou a mãe ter esse filho favorito, essa coisa toda, e não tratar todos de igual forma, vai gerar rivalidade entre os irmãos, entre os filhos. Então, isso aconteceu, gerou rivalidade entre Esaú e Jacó, e agora Jacó, na sua família, ele está reproduzindo esse tipo de comportamento, e a gente observa que Jacó, ele amava Raquel. Então, ele teve várias esposas, mas a esposa, vamos dizer assim, favorita dele, que amava do coração, era Raquel. Raquel era estéril, demorou a dar filhos a ele, e depois que ela engravida e dá à luz, nasce José. Então, José foi um filho que teve um significado muito especial para Jacó, porque era filho da sua esposa amada, ela antes era estéril e depois engravidou, então é um milagre, é uma bênção de Deus. No entanto, Jacó, mesmo tendo todo esse amor, esse carinho, ele deveria ter cuidado para que não semeasse a rivalidade e o antagonismo entre os irmãos. Nós observamos aqui em Gênesis, capítulo 37, versículo 3, que Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Professor Márcio Tarcísio, aqui no tópico 1.1 da nossa lição, quando o comentarista fala aqui sobre a preferência de Jacó, esse versículo 3, a Bíblia mostra claramente qual foi a origem do ciúme e da rivalidade entre os irmãos. É que Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos. Isso, professor Fábio, a gente verifica aí no versículo 3, que diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Nós vemos no tópico 1.2 que o motivo do ciúme aqui revelado nesse episódio da vida de José foi justamente essa preferência que o seu pai Jacó tinha por ele. José, ele era o 11º filho de Jacó, e Jacó tratava os demais filhos de uma forma diferente. E então, o que acontece? Por amar muito a José, por José ser filho de Raquel, né? Como o senhor já pontuou em a nossa emancipação, então Jacó, o pai, ele presenteou José com a túnica de várias cores, né? A túnica, o vestuário dos demais era a túnica de linho mais grosseiro, mas essa túnica que o pai, que Jacó
mandou preparar e presenteou o seu filho José, deixou muito claro ali para os demais irmãos de José, demais filhos de Jacó, a preferência, né? Claramente a preferência, isso foi um motivo, podemos assim dizer, um dos pontos cruciais, estopim, para que os seus irmãos, então, pudessem perceber o quanto Jacó tinha essa predileção por José e o quanto eles eram, podemos dizer assim, desprezados pelo seu pai. Eis um perigo muito grande. Os filhos, todos são diferentes, mas devem ter o mesmo tratamento. E mesmo tendo o mesmo tratamento, é natural que algum, de repente, sinta-se injustiçado, mas compete a cada pai, a cada mãe, tratá-los de forma adequada e demonstrar o amor, respeito, a empatia, a consideração por todos. Assim fazendo, pastor Fábio, nós podemos evitar vários problemas. O que aconteceu na casa de Jacó pode ser evitado na nossa casa, ou pode repetir-se caso nós não tenhamos atenção. Verdade, professor Márcio, todos os filhos são diferentes, assim como os 5 dedos de uma mão são diferentes, um dos outros, também os nossos filhos são diferentes, cada um com as suas virtudes e defeitos. O pai e a mãe, né, que está no dia a dia educando os seus filhos, conhece cada um, sabe as virtudes e defeitos de cada um e deve trabalhar muito essas particularidades dos filhos para poder não semear a rivalidade entre os filhos. O pai e a mãe devem ser instrumento de pacificação, de paz, de amor, de graça, ensinar e promover essa união entre os irmãos. Professora Ceição, nós observamos aí nesse caso que o que o pai faz, o que a mãe faz, tem consequências, não é verdade? E aí a É gente verdade. precisa medir as consequências dos nossos atos antes de falar alguma coisa, antes de fazer alguma coisa, pensar que consequências aquilo pode trazer, de consequências positivas e negativas para os nossos filhos. E aqui no tópico 1.2 mostra aqui que uma consequência direta dessa predileção de Jacó por José foi o quê? O ciúme. Exatamente. E a gente até fica pensando, é importante que os professores que estarão ministrando, nós estaremos ministrando, a gente pode, de repente, estar ali falando com pessoas que até estão vivendo isso. É importante a gente frisar que muitas vezes pode acontecer de um filho ou outro precisar de uma atenção especial, por uma necessidade ou uma personalidade, não sei, alguma situação. Não é esse o caso, né? A gente precisa entender que aqui a palavra de Deus, a lição, está tratando de um ponto, né, bem objetivo, que é a predileção, a preferência na questão da atenção em relação aos outros. Não é uma atenção por questão de necessidade. A atenção de Jacó para com José não é porque José precisava de uma atenção especial por uma enfermidade, alguma limitação, mas a Bíblia fala claramente, conforme o versículo já citado, que José amava, aliás, Jacó amava mais a José do que os seus filhos. E quem Verdade. sabe até, dá até para a gente perceber também uma questão de falha de comunicação, digamos assim. Todas essas atitudes de Jacó em relação a José era como se quisesse colocá-lo como um líder, né? Ali, seus irmãos, até mais velhos do que ele, se sentiam ali menosprezados, se sentiam excluídos, né? Então, será que Jacó, se ele tinha algum motivo justificável para apresentar José como líder, digamos, ele era mais responsável, já que a Bíblia menciona que ele ia lá, trazia notícias daquilo que os seus irmãos estavam fazendo, ele vinha e trazia para o pai. Será que Jacó via isso nele como uma qualidade, né, que fazia com que ele se destacasse, mas ele não comunicava isso.
o texto bíblico não esconde, mais uma vez eu vou utilizar essa palavra, passividade, de Jacó diante do dilema de ter ali seus filhos e fazer essa predileção por José. Então, ele não se comunicava, ele agia de forma a colocar José numa situação de preferência, de destaque, mas não dizia uma palavra para com os seus irmãos, um motivo justo, né? A gente sabe que Rúben teve aquele ato de Rúben com a concubina de seu pai, o Simeão, os filhos que vinham na ordem ali hierárquica, né? Antes de José, que seriam, digamos assim, o líder dos irmãos. Então, Jacó ele não se expressava com palavras, nem com ensinamento ou com disciplina, mas as atitudes dele eram sempre colocando José numa situação de destaque, e isso, inevitavelmente, gerou ciúme nos seus irmãos, que estavam ali trabalhando junto com o pai, moravam junto com o pai, e os irmãos se sentiam ali excluídos pelo próprio pai. Então, a palavra de Deus ela não esconde isso e chama a nossa atenção para que a gente oriente aí nossas ações e olhe para esse exemplo de Jacó e tenha cuidado com essa questão e saiba até se comunicar com os nossos filhos, né? Saiba falar para que não gere aí essa rivalidade, essa contenda, essa disputa entre os irmãos. É verdade. E o amor, diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, que o amor não se alegra com a injustiça. Então, o pai, por amar a cada um dos seus filhos, até para proteger, mesmo que o pai tivesse uma determinada caidinha, vamos dizer assim, por José, ele teria que guardar isso muito no seu coração, não deixar transparecer e não agir de forma injusta para com os seus irmãos, até para proteger o próprio José, porque naturalmente vai despertar o ciúme, a ira, a rivalidade dos demais irmãos contra José. Então, Jacó não esconde, a Bíblia aqui não esconde em dizer que ele amava mais José do que os demais filhos. Ele deu uma túnica colorida, de grande destaque, muito valiosa, e isso chamou a atenção, foi uma demonstração clara, e muitas vezes tem famílias, tem 2 filhos, 2 rapazes, por exemplo, e aí o pai compra uma bicicleta e diz que aquela bicicleta é de fulano, e não diz que é dos 2, diz que é só de um. E isso vai naturalmente gerar ciúme da outra parte. Então, fica como aplicação, como exemplo para nós que somos pais, para ter o cuidado de saber administrar essas coisas. Então, José, já desde pequenininho, teve aquela atenção especial de Jacó. Depois, com o passar do tempo, aí ele começa a observar os comportamentos, né, dos seus filhos e começa a observar que José tinha um bom comportamento, enquanto seus irmãos tinham um mau comportamento. E aí o José começou a delatar os seus irmãos, contando ao seu pai os maus feitos dos seus irmãos. O texto bíblico não deixa claro se era Jacó que pedia para ele delatar ou se ele fazia isso por iniciativa própria, mas o fato é que isso despertou o ciúme e despertou a inveja. Aqui no tópico 1.3, professor Márcio diz: a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Isso, pastor Fábio, conforme o nosso comentarista, ele traz para todos nós, Deus já havia se revelado a José. E, além de Jacó, o pai, ter toda essa predileção para com José, a partir daqueles momentos das revelações proféticas que Deus deu em sonhos a José, e aqui a gente abre um parênteses, né? Muitos cantam aí, como José sonhou, você pode sonhar. Esses sonhos nunca foram sonhos pessoais de José, fazia parte dos propósitos, desígnios divinos. Deus havia projetado, preparado um caminho para José. E Deus se revela a José. E José, na sua alegria, mas também na sua imaturidade,
participa esses sonhos aos seus irmãos, e para quem já estava amargurado, sofrido, menosprezado, eles não entenderam que era um projeto divino para José e para suas vidas também, porque através daquele caminho que Deus traçou, Deus preservou toda a família de Jacó. E os seus irmãos viram esses sonhos de José, essa atitude de José, dizer que havia sonhado e que os molhos e trigos, né, e os corpos celestes se inclinavam e aquilo representavam os irmãos, até o pai e a mãe. Então, eles viram isso aí como um ato de arrogância de José, como se José quisesse, de fato, colocar-se em posição de destaque, sempre diante dos seus irmãos, né? Então, os sonhos de José, eles tinham um caráter profético. Os seus irmãos, eles não entendiam essa atitude e não entendiam que Deus estava revelando e viam isso como uma atitude de presunção de José, né? Até que, então, eles intentam, na frente, matar José, se livrar de José, diante de tantas situações, mas Deus intervém, guiando José até o Egito para o cumprimento daquilo que Deus havia designado. É importante, meus irmãos, a gente observar em toda essa narrativa que, embora Jacó tivesse aquele comportamento atrapalhado, né, com aquela predileção ou favoritismo de José, expondo José ao risco, né, de ser submetido ao ódio e até à violência por parte dos seus irmãos, embora tivesse todo esse contexto, mas isso não atrapalhou e nem mudou os planos de Deus para a vida de José. Então, Deus tinha planos para a vida de José, e Deus começou a se revelar a José por meio daqueles sonhos. E o que a gente observa nesse caso aí é que José foi muito inocente. Ele foi muito inocente e parece que ele não tinha noção do que estava acontecendo, ele não percebia o risco que ele estava correndo, porque ele delatava seus irmãos, o seu pai favorecia ele em detrimento dos irmãos, e José era tão inocente, como diz o outro, ele não via malícia por parte dos seus irmãos. Ele não achava que os seus irmãos podiam causar-lhe algum mal. Então, o coração dos seus irmãos já estava cheio de ciúme, de inveja. Diz aqui o versículo 11 da nossa leitura bíblica em classe, Gênesis 37, 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. No versículo 4, né, Gênesis 37, 4 diz: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, quer dizer, diante de um clima desse, diante de uma situação dessa, José chegar para os seus irmãos e contar o sonho foi como que uma gota d'água. Foi a gota d'água que estava faltando para poder aquele ciúme e a inveja dos seus irmãos se transformarem numa violência, se transformarem em um desejo de tirar a vida do próprio José. E aí a gente também precisa ter cuidado, meus irmãos, para que a gente não se precipite em contar os sonhos de Deus para nós, os planos de Deus para nós. Cada um de nós tem o nosso relacionamento com Deus, cada um de nós tem promessas de Deus na nossa vida que estão se cumprindo, outras vão se cumprir ainda. Então, a gente precisa ter cuidado, não ficar abrindo a boca para qualquer pessoa, em qualquer hora, em qualquer momento, porque isso pode atrair a inveja de muitas pessoas. Sabemos que os planos de Deus para a nossa vida, eles vão se cumprir. Se a gente continuar na posição de Deus, Deus vai realizar, Deus vai cumprir as suas promessas na nossa vida. Porém, se a gente não tiver sabedoria, a gente pode atrair oposições, rivalidades, invejas de outras pessoas que não vão ficar felizes e satisfeitas com os planos de Deus na nossa vida. Então,
os irmãos de José, eles tiveram, embora os sonhos de José tivessem um caráter profético, mas os seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Caminhando aqui para o tópico 2 da nossa lição, irmã Conceição, o ciúme como causa de conflitos, né? E aí começou tudo com a famosa túnica, né? A Exato. túnica ali, se por um lado a túnica era um símbolo de demonstração de amor de Jacó por José, mas ao mesmo tempo também, como diz o próprio comentarista, a túnica servia também como símbolo de desprezo para os demais irmãos. Exatamente. E isso chama a nossa atenção, porque nós podemos viver essas situações, essa realidade no nosso dia a dia, com os nossos familiares, e aí pecarmos nesse ato, mesmo ato que Jacó teve com relação ao seu filho José, desprezando os demais irmãos e fazendo com que eles o odiassem tanto, como já foi falado, que eles sequer podiam falar com ele pacificamente. Então, essa túnica, ela se tornou para os seus irmãos um símbolo de afronta, né? Como se eles estivessem ali olhando para José e fazendo essa atitude de Jacó fez com que seus irmãos o odiassem, mais ainda ao ponto de planejar ali a sua própria morte, né? Que só foi evitada por causa da atitude de um dos irmãos que teve a ideia de vendê-lo como escravo para o Egito. Então, isso nos nossos relacionamentos, nós somos muito frágeis. Isso acontece, não vamos aqui colocar aí, o Jacó aqui no tribunal, né? Como a gente estava tentado a fazer com Abraão, colocar ele ali na cadeira de réus, né? Mas a gente sabe que esses sentimentos são derivados do nosso coração humano. Nosso coração, que é falho, é limitado, né? Somos todos pecadores, sujeitos ao erro, e quem sabe, né, vamos aqui fazer uma advocacia aqui de Jacó, quem sabe ele vendo ali a personalidade dos demais irmãos e olhando para José, ele quis ali dar a José uma proteção, né? Mas como eu falei anteriormente, a comunicação é muito importante, né? Que ele tivesse comunicado isso oficialmente, mas as suas atitudes falaram muito alto, né? E a gente sempre tem que ter cuidado com isso, porque a gente diz, amamos os nossos filhos de forma igual, mas, por vezes, se não tivermos esse cuidado, a nossa diferenciação na ação, na atitude, no relacionamento de um e outro pode demonstrar o contrário daquilo que a gente está falando. Então, esse texto, essa partezinha chama a atenção para que a gente tenha em observação, né, o parâmetro para os nossos relacionamentos, é a palavra de Deus. Que a gente Verdade. possa amar, tratar com igualdade, promover a justiça dentro do nosso lar, não agir com esses privilégios, mas que possamos, né, chamar os nossos filhos, e isso a lição ela é muito especial, porque ela fala de conflitos internos, né, e a gente está falando de conflitos internos numa família bíblica, e isso não ficou registrado à toa, né, nós cremos que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada, toda a sua narrativa tem um objetivo, tem um propósito, e é muito fácil a gente se identificar com alguma situação da vida desses patriarcas que deixaram seu legado, deixaram seu testemunho de fé, mas em algum momento, por causa da sua limitação humana, se deixaram levar. Que nós voltemos o nosso coração para a palavra de Deus, para aquilo que o Espírito Santo nos orienta a fazer e a agir nos nossos relacionamentos. É verdade. Professor Márcio, imagine aí um pai de família, tem 11 filhos e, de repente, desses 11, tem aquele filho que é mais chegado a ele, é mais obediente a ele, dá Do mais atenção coração. ao pai, dá mais atenção ao pai, é mais carinhoso com o pai, os demais
não trata o pai com aquele mesmo carinho e atenção que aquele filho trata. Então, assim, do ponto de vista do pai, há uma tendência natural, porque há uma tendência natural nossa de retribuir o carinho recebido, a atenção recebida, mas isso pode também gerar o ciúme dos demais filhos. Não é fácil não, né, pastor Márcio? Não, pastor Fábio, é algo que nós devemos pensar, refletir, ok? É natural, como o senhor falou, entre os filhos, até entre os amigos, entre os irmãos, temos aqueles que se achegam mais, que a gente se identifica mais. No entanto, nós devemos ter o cuidado para tratar todos de forma igualitária e não externar publicamente essa predileção, pois isso pode gerar um conflito. Como o senhor falou, nós estamos tratando da família de Jacó, o problema gerado, que Jacó contribuiu para que fosse gerado entre José e os seus irmãos. Mas se nós trouxermos para o nosso dia a dia, dentro das nossas famílias, isso pode acontecer. Quem sabe até nos nossos arraiais evangélicos. Às vezes, como líder, a gente elogia demais publicamente uns e menos outros. Então, isso que aconteceu dentro da família de Jacó, isso também acontece dentro dos nossos ciclos de relacionamento, na igreja, na família, no trabalho, de uma forma geral. E aí nós que conhecemos a palavra de Deus, que temos a palavra de Deus revelada, esses ensinamentos, devemos estar atentos para não cairmos nesse erro. Mesmo que a gente tenha aquele carinho especial, mas que nós possamos agir de forma sábia e não venhamos gerar um conflito, instalar um conflito. Penso eu, pastor Fábio, que se Jacó pudesse contemplar lá na frente o que iria acontecer, ele teria sido mais cauteloso nesse cuidar com José. É verdade, meus irmãos. É muito fácil também a gente, depois que a história acontece, muitos anos depois, a gente olhar para trás e avaliar e dizer isso, aquilo e aquilo outro. Mas quem está dentro do furacão, quem está dentro da situação, às vezes não enxerga tudo. É muito importante que nós, como pai, como mãe, que os pais possam ouvir os conselhos, às vezes, dos avós, o nosso pai, a nossa mãe, às vezes, observa, olha, está acontecendo assim com o meu neto, a minha neta, vocês estão tratando assim. Às vezes, a gente estando de dentro da situação, a gente pode não enxergar que estamos privilegiando um filho em detrimento de outros e semeando uma contenda entre eles. Então, às vezes, um amigo, às vezes, um outro parente, até o nosso pai ou a nossa mãe, o vovô e a vovó podem observar isso e nos ajudar, dando aquele toque, dando aquele alerta, para que a gente evite problemas desse tipo. Meus irmãos, no início desta aula, porque a palavra-chave desta lição é ciúme, e no início desta aula nós definimos aqui, falamos sobre o que é esse ciúme, e vou repetir para que fixe bem este assunto. Ciúme, no contexto aqui desta lição, no que a gente está estudando, ciúme é um desgosto, despeito ou dor de cotovelo motivado pela preferência dada a outra pessoa, e isso pode causar inveja, rivalidade, ódio, rancor, e isso vai desencadear, muitas vezes, até mesmo em violência, Então, temos que ter cuidado com isso. Provérbios, capítulo 6, versículo 34, diz que o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança. Aqui já está puxando o assunto para o ciúme que pode acontecer entre cônjuges, e mostra aqui essa questão que o ciúme pode despertar fúria, aquele acesso de raiva, a pessoa pode surtar
né? E isso desencadear até mesmo numa violência. Tudo que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. Então, primeira aos Coríntios, né? Primeira aos Coríntios, capítulo 3, né? Capítulo 3, versículo 3 diz: porque se há ciúmes, né? Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Esse questionamento foi feito pelo apóstolo Paulo aos crentes da igreja de Corinto, que tinha lá muitos grupinhos e muitas brigas e rivalidades entre eles, motivadas por ciúmes. E aí Paulo deixa muito claro dizendo: se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e que andam segundo os padrões humanos? Então, ciúme é coisa da carne, é coisa da natureza humana, carnal e pecaminosa. E nós, como crentes em Jesus Cristo, é que estamos progredindo no processo de santificação progressiva, precisamos produzir o fruto do Espírito. O ciúme é uma das obras da carne. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, e diz: idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções. Todas essas aí são obras da carne. Então, o ciúme é uma obra da carne e nós devemos controlá-lo, para dominar esse sentimento de ciúme. Nós, mesmo sendo crentes, temos a natureza humana, carnal, pecaminosa, e estamos sujeitos a pecar. Vem aquele sentimento, aquele ciúme arrebatador, vem sobre nós e nós somos instigados a fazer coisas, que não agradam a Deus. E, professora Ceição, aqui no tópico 2.3, fala sobre essa questão da extensão do ciúme. O professor Márcio Tarcísio, ele já adiantou alguma coisa. A gente está estudando aqui ciúme na questão do privilégio, predileção do pai ou da mãe por um dos filhos, causando a rivalidade entre irmãos. Mas ciúme pode acontecer também fora dos arraiais familiares, não é isso? Exatamente, em todos os relacionamentos, né? O texto da lição, o comentarista diz que essa linha é muito fina entre o ciúme controlado e o descontrolado, aquele que a gente gosta de dizer que é um cuidado, né? Tem ciúme porque é um cuidado que a gente tem, muitas vezes até com um objeto, algum bem, mas é importante que a gente vigie o nosso coração. O nosso coração é muito inclinado a partir de um sentimento de egoísmo, de posse, né, ser levado a um exagero nessa questão do ciúme em todos os aspectos da nossa vida, né? O pastor Márcio já comentou na questão do ambiente de igreja, né? Até um perigo elogiar demais, né? Eu vi uma certa vez uma pessoa dizer que se você ama muito um pregador, gosta muito de ouvi-lo, então não elogie, né? Ore por ele, né? Mas tenha esse cuidado para que a gente não leve aquele irmão ou aquela irmã ali a pecar também, né? A gente sabe o poder que o elogio tem, e vez ou outra a gente tem que se voltar aqui para dentro de nós e pedir graça, misericórdia a Deus, para que nos livre desse próprio sentimento que leva a gente a cegar, como aconteceu aí com José e os seus irmãos. Então, que a gente tenha esse parâmetro com os nossos sentimentos, né? Guiá-lo pela palavra de Deus, buscar Deus em oração. É importante que a gente reconheça isso também, né? Eu estava pensando aqui sobre as consequências desse ciúme. Quantas pessoas adultas não têm aí uma marca, não carregam em si, às vezes, um trauma por causa de uma infância ou uma adolescência que passou e teve essa situação na família, né? E isso vai
ele vai carregando isso para os outros ambientes onde ele vive, né? Trabalho e até no seu relacionamento ali entre os irmãos da igreja e outras situações. Então, é algo que, como diz a lição, é humano, faz parte, mas aí a gente deve procurar, em oração e através da leitura da palavra de Deus, colocar isso, né, debaixo nos pés da cruz de Jesus, para que os nossos sentimentos eles estejam ali crucificados. Embora a gente esteja sentindo isso, se está vendo isso manifestado assim em alguma situação da nossa vida, que a gente possa levar isso a Deus em oração, né, para que o Espírito Santo produza em nós o fruto do Espírito. Amém, irmã Conceição. Pois é, meus irmãos, o mesmo capítulo 5, lá de Gálatas, onde fala das obras da carne, e uma das obras da carne é o ciúme, ela fala também que se a gente viver no Espírito, se a gente for guiado pelo Espírito e andar no Espírito, de modo nenhum nós praticaremos as obras da carne. Então, devemos buscar progresso nesta santificação progressiva para produzir as virtudes do fruto do Espírito e, assim, a gente saber lidar com esse sentimento de ciúme e não deixar que ele nos controle. Professor Márcio, já partindo para o tópico 3 da nossa lição, nós vemos aqui que o comentarista coloca e aponta os males do ciúme, e este pode causar tragédias familiares. É verdade, pastor Fábio, o ciúme ele pode causar tragédias familiares, né? Não são poucos os relatos de tragédias conjugais e que o ciúme tem sido a causa. Então, não são poucos os casos em que as pessoas prejudicam outras por causa do ciúme. Quando nós recorremos à palavra de Deus na Bíblia Sagrada, nós vemos o caso de Caim e Abel. Gênesis 4, versículo 5, ali onde Caim, né, ele, com ciúme do seu irmão Abel, ele não conseguiu controlar suas emoções e chegou a matar o seu próprio irmão. Então, isso é uma tragédia. Tem pessoas que, tomadas pelo ciúme, pela inveja, se tornam violentas, né? Violentas e tentam, através de atos extremos, se vingar do outro. Então, assim como aconteceu com Caim e Abel, a gente também pode perceber que no ministério de Jesus não foi diferente, né? Não foi diferente. O grupo de sacerdotes estava enciumado do ministério de Jesus e também os sacerdotes tentaram, a toda forma, prejudicar a Cristo, simplesmente pelo ciúme, porque Cristo tinha uma mensagem viva, Cristo despertava os ouvintes, as pessoas iam ouvir a Cristo, e Cristo levava muitos ao arrependimento, falava da verdade, e o Senhor Jesus muitas vezes denunciava os erros dos fariseus, dos sacerdotes, e movido por ciúme, por inveja, pelo ódio, tentaram de toda forma matar o Senhor Jesus, ao ponto de levantarem testemunhas falsas para poder, vamos dizer assim, corroborar, né, esse projeto de vingança. É verdade, pastor Márcio. Inclusive, Gênesis 4 e 5 diz que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta, e por causa disso, Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então, Caim ficou tomado ali de um ciúme muito grande do seu irmão Abel. E isso pode acontecer também, ciúme no âmbito religioso. Jesus terminou o Sermão da Montanha e diz lá no final do capítulo 7 de Mateus que o povo elogiou o sermão de Jesus e disse que Jesus ensinava diferente, como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, os escribas, os sacerdotes, muitos ficaram com inveja de Jesus. Marcos 15:10 diz: pois ele bem percebia que era por inveja
que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então, o ciúme e a inveja anda de mãos dadas. E esse ciúme pode acontecer, conforme diz o tópico 3.2, até mesmo entre os santos de Deus, na igreja, no relacionamento entre irmãos. O ciúme pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas, pessoas que eram amigas anteriormente, mas às vezes uma pessoa foi consagrada ao ministério e a outra não foi. Às vezes uma pessoa foi batizada no Espírito Santo e o seu colega não foi. Isso pode despertar ciúmes. Às vezes uma irmã conseguiu um emprego muito bom, a outra não conseguiu, e pode ficar com ciúme. Pode ficar com ciúme, isso desencadear inveja e pode até mesmo desencadear calúnia, difamação, e assim vai ofender o irmão, vai criar as dissensões, as contendas. Então, que o Espírito Santo, meus irmãos, guarde os nossos corações, de modo que produzamos o fruto do amor, o fruto do amor. Diz o texto sagrado, 1 aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 4, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz assim: o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Então, o verdadeiro amor não arde em ciúmes, conforme 1 aos Coríntios 13 e 4. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, capítulo 5, versículo 25, a Bíblia tem recomendações. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Professora Conceição, como conforme aqui o tópico 3.3, como podemos vencer o ciúme? Muito bem. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz: nada façais por contenda ou por vanglória, como acabou de repetir, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se nós observarmos com atenção esse versículo e aplicarmos nos nossos relacionamentos, então teremos aí uma blindagem, uma proteção contra esse sentimento que é o ciúme. E eu chamo a atenção para essa palavra vanglória, né? A vanglória nada mais é do que aquele sentimento de que a pessoa se acha no direito, né, de ter algum título, algum louvor, alguma honra, ou até mesmo algum reconhecimento por um trabalho que ela desenvolve. Nós sabemos que na igreja o nosso trabalho é voluntário, né? Deve ser feito assim, dessa forma, primeiramente visando a glória de Deus e depois a edificação dos nossos irmãos. Então, todo o nosso trabalho, aquilo que a gente desenvolve, se estivermos fazendo para buscar ali algum aplauso ou algum lugar de destaque, nosso galardão a gente já recebeu, que foi o aplauso de quem viu e achou bonito, né? Achou bonito a pessoa pregar, achou bonito a pessoa cantar, então ali ela já recebeu o seu galardão. Mas a Bíblia nos orienta que nós devemos ter em mente que estamos trabalhando na igreja de Deus, pessoas que são importantes para o Senhor, desde a senhorinha mais idosa até a menor criança. Cada alma é importante para o Senhor e o nosso serviço deve ser visando a edificação dessas pessoas, nunca o reconhecimento próprio. Se nós tivermos essa visão de reino, essa visão de serviço, aquele serviço de lavar os pés uns dos outros, então nenhum trabalho que nós desenvolvemos na igreja vai parecer mais importante do que outro. Nós vamos olhar com essa visão que o texto bíblico nos orienta a olhar,
para o outro como sendo superior, estamos ali para servir, né? Às vezes a gente diz, olha, irmão, você veio aqui buscar o quê? Então, a gente, né, tem o nosso palavreado, o evangeliquez, vim buscar a bênção, né? Vim buscar aqui me alegrar. Mas, na verdade, o nosso culto, ele parte disso, é um serviço, né? É um serviço que nós prestamos a Deus, e esse sentimento, essa motivação correta, gerada no nosso coração, através do conhecimento da palavra de Deus, é uma boa proteção, uma proteção muito eficaz contra o ciúme. A gente vai se alegrar quando vê um irmão sendo usado por Deus de uma forma tão bonita. A gente vai sentir aquela alegria, um regozijo de ver aquele irmão desempenhando um trabalho tão bom, tão importante na casa de Deus, né? E isso é uma proteção contra o ciúme, é um meio de vencer o ciúme dentro da igreja. Amém. Pastor Márcio Tarcísio, tópico 3.3, como vencer o ciúme. Amém, pastor Fábio. A nossa irmã Conceição, ela já pontuou de uma forma muito maravilhosa, né? Mas é preciso nós alimentarmos em nossa mente as coisas de Deus, alimentar as coisas de Deus, controlar as nossas emoções, produzir o fruto do Espírito e colocar em prática o que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, amar o próximo como a si mesmo. Se alegrar com os que se alegram, como Paulo diz. Se alegrar por ver o irmão em pé, por poder contemplar Deus usando o seu irmão, porque, como a nossa irmã César já falou, todos somos usados para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós devemos, irmãos, nos alegrar, acolher a palavra de Deus em nosso coração, porque se assim fizermos, nos submetemos a Deus em oração, produzimos o Espírito, o fruto do Espírito em nossa vida, nós com certeza nós estaremos nos protegendo contra esse sentimento tão corrosivo, tão corrosivo. Então, que possamos nos alegrar em ver aquele irmão, aquela irmã que caminha conosco, que está ali, sendo usado por Deus. É uma bênção, é uma maravilha. Outrora estava no mundo, outrora estava perdido, mas agora alcançado pela graça. Verdade. Pelo perdão, como nós fomos, como eu Verdade. fui. Então, aprove a Deus usar o meu irmão, aprove a Deus levantá-lo nesse momento importante, nesse tempo presente, nesse tempo histórico. Então, que nós possamos nos alegrar no Senhor por isso aí e produzir o fruto do Espírito, o amor, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, e entender que todos nós somos importantes na obra do Senhor e que Deus tem uma forma específica de trabalhar em cada um de nós. Então, que eu possa me alegrar pelo meu irmão, em vê-lo de pé, em vê-lo caminhando, em vê-lo produzindo, em vê-lo honrando a Deus. E que nós tenhamos essa consciência, quem somos, o que fazemos e para quem fazemos. Amém? Amém. Amém, pastor Márcio Tarcísio, já estamos caminhando para o final, a conclusão da nossa lição de hoje. O comentarista da nossa lição sugere que, ao invés de alimentar o nosso pensamento com esse sentimento de ciúme, que vai desencadear inveja, e vai desencadear violência, ódio no nosso coração, o comentarista sugere que está escrito em Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não ocupe o seu pensamento, o seu coração, com sentimentos de ciúme, de inveja, de rancor. Pelo contrário, alegrai-vos com os que se alegram. Quantas vezes você chorou com os que choram? Agora, também se alegre com aqueles que se alegram. Então, meu querido irmão, caro professor, professora da Escola Dominical, da classe de adultos, como conclusão e considerações finais para esta lição de hoje, lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Gostaria de dizer que todos nós somos falhos, somos crentes, temos a natureza espiritual, o novo homem, no entanto,
convivemos ainda com o velho homem, a velha natureza que ainda temos e carregamos conosco, mas a Bíblia diz que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Então, nós devemos buscar andar no Espírito, viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito, para que tenhamos condição de sufocar esse sentimento de ciúme, esse arroubo de ciúme que vem na nossa vida para querer nos levar a uma atitude invejosa, uma atitude odiosa e beligerante contra alguém, seja da nossa família, ou seja da igreja, ou do trabalho, ou em qualquer lugar que seja, e isso venha a minar os nossos relacionamentos. Paulo falou em Romanos 13:13, vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, e não em discórdia e ciúmes. Então, Paulo diz, Romanos 13:13, vivamos dignamente, não em discórdia e ciúmes. Irmã Conceição, quais são as suas considerações finais? Bom, minhas considerações é que nós tenhamos aí uma aula abençoada, que esse assunto, né, nós possamos identificar isso na nossa vida, porque esse é o propósito da lição, né, que a gente possa ali estudar, vendo os exemplos de Jacó, de José, que a gente leve os nossos alunos a observar, né, cada um no seu cotidiano, na sua própria vida, nos seus relacionamentos, se por um acaso esse sentimento está reinando na vida deles e orientá-los, né, encorajá-los a levar isso a Deus em oração e colocar aí as suas mentes submissas aí à palavra de Deus. Nós vivemos num contexto hoje de sociedade que até fomenta essa rivalidade, essa questão de ser, né, ter preferência, de estar sempre num lugar acima mais do que os outros, e isso, por vezes, acaba contaminando os nossos pensamentos, por isso a orientação da palavra de Deus lá em Filipenses, para que a gente alimente a nossa mente com a palavra de Deus, e se por um acaso houver algum sentimento assim, né, que a gente possa encorajar os nossos alunos a levar isso a Deus em oração, e também observando aí o que a palavra de Deus nos orienta. Ok, professor Márcio Tarcísio, quais são as suas considerações finais? Pastor Fábio, uma sessão, todos os professores da nossa IADERN, nós louvamos a Deus por essa oportunidade de refletirmos sobre essa temática tão importante. O ciúme é uma realidade, nós não podemos negar, é uma realidade, e como humanos, nós, por vezes, somos assaltados por esse sentimento, que possamos meditar na palavra e que possamos aplicá-la ao nosso coração, à nossa vida, que possamos falar disso nas nossas casas, que possamos ter o cuidado na forma como tratamos os nossos filhos, como nos relacionamos, para que nós não venhamos, como Jacó fez, semear atitudes que possam desencadear em ciúme e em infortúnio, em tragédia. A gente entende biblicamente que Jacó, ele reproduziu essa postura, porque ele viveu dentro da sua própria casa, e assim ele reproduziu dentro do seu lar, e tudo isso trouxe consequências muito negativas, muito sofrimento, e assim como aconteceu na família de Jacó, pode acontecer na nossa, se nós não tivermos a graça, a sabedoria. Então, que Deus abençoe a todos, uma semana abençoada, uma escola, uma aula abençoada, cheia da graça de Deus, que possamos, irmãos, não apenas explanar esse conteúdo, mas refletir nele e aplicar ao nosso coração. Amém? Amém, professor Márcio Tarcísio. Muito obrigado, meu querido irmão, minha querida irmã, independentemente de você ser professor, professora, aluno ou aluna da Escola Bíblica Dominical, você que nos acompanha semanalmente no EBD em Síntese Podcast. Muito obrigado pela sua audiência.
continue acompanhando os vídeos, as videoaulas do DENEC, da nossa IADERN, para que você possa ser edificado e você, como professor, professora, se preparar cada vez melhor para a sua aula. Este programa e nenhum outro substitui a aula presencial que a gente assiste, participa ou ministra lá na nossa classe da escola dominical, lá na nossa congregação. Faça o propósito de você e sua família frequentar a escola dominical assiduamente lá na sua congregação todos os domingos. Professora Ceição, muito obrigado pela sua participação. Amém. Professor Márcio Tarcísio, também muito obrigado pela sua participação, pela interação maravilhosa entre nós. Deus abençoe a todos e até o próximo programa, se Deus Amém. quiser. Uma boa aula a Amém. todos. Amém.